Oi pessoal, bem-vindos ao Anemia Cerebral, sua dose de ferro distancial nessa quarentena. E hoje eu venho trazer o quarto volume de Grandes Aventuras de Tex, Os Invencíveis, tá aí a capa. Ele é escrito por Mauro Bozelli e esse Carlo Raffaele Marcello. E este é o volume mais parrudo até agora. Ele tem 336 páginas, né, o maior. Segue o mesmo, do ponto de vista físico, ele segue o mesmo material dos outros, né? A capa dura, eu não sei se vocês conseguem ver aí. Ele é costurado, as páginas se mantêm ainda coloridas, com offset. E eu acho o offset bem acertado para essa coleção, porque ele tira aquele brilho. Não falei, mas ele tem uma boa gramatura. Não falei antes, mas todos os volumes, eles não só sendo offset, é um offset mais grosso, pessoal. Então ele não vaza o desenho para o outro lado, né? Mantém uma qualidade muito boa. Nós alcançamos hoje até onde foi publicado, né? Então você encontra para comprar todos os volumes 1, 2, 3 e 4. É uma coleção prevista para 10. E o quinto está em pré-venda. E ele chama Tex, Grandes Aventuras de Tex, Os Espíritos da Noite. Está em pré-venda na Amazon e também no site da Mitos, né? E também concluímos as lombadas, né? Eu não vou conseguir mostrar para vocês certinho, vai ficar soltando aí, mas tá aqui, ó. Quem gosta de lombada, não é meu caso, tá meio solto aqui, tá meio desalinhado, porque eu tô segurando, tá escorregando aqui. Mas aí formou o desenho, né, que vocês gostam aí. Quanto ainda ao volume, ele mantém aquela característica que eu gostaria que melhorasse, né? Ele tem aqui alinhado, mas poderia melhorar, colocando finalmente também alinhamento aqui. O texto interno do Júlio Schneider, e todos os textos até agora foram escritos pelo Júlio Schneider. Ele também mantém o mesmo esquema. Aí, não sei se dá para vocês verem. Ele tá alinhado aqui na borda, mas aí ele não vem aqui. Também vi um incômodozinho bem aqui, ó. Ele tem um desenho que resolveram fazer aqui, né, entre as páginas, mas ele corta um pouco, né? Teria sido melhor colocado fora, né? E aí mantém, aí repara que continua sem alinhamento. A história é escrita pelo Mauro Bozelli, que é há um bom tempo o atual escritor do Tex, que controla ali as histórias do Tex. Há quem diga que ele é o mais cronológico escritor de Tex, né? Ele é o que mais resgata fatos passados ou insere hoje no presente alguns eventos que vão remeter ao passado do Tex. E o desenho é de Carlo Raffaele Marcello. E essa história, ela vai ser a história mais, acho que difícil para eu comentar aqui, porque eu gostei dessa história. Ela vai levantar uma questão que é o motivo de eu gravar esse vídeo, mas eu achei ela difícil. Difícil não é porque ela é difícil de entender, ela é fácil de entender, mas ela é um pouco mais arrastada, eu diria, do que as outras. Vamos lá, o resumo é o seguinte: há um bando de irlandeses que deseja a emancipação da Irlanda em relação à Inglaterra, né? A gente sabe que a Inglaterra fez da Grã-Bretanha assim, praticamente inteira como colônia por um bom período, né? Tanto Escócia quanto a Irlanda. E nem eu sabia, mas a história do México e a história da Irlanda são emparelhadas ali, né? Houve um período de presidencialismo, pelo que parece, mexicano, e um império ali, um imperador, que é o Maximiliano, dominando ali o México em favor da Irlanda. E bem, alguns grupos de irlandeses, alguns irlandeses, eles estão sediados ali na região entre o alto e o baixo do Rio Grande, então é o sul do Texas, o norte já do México, e eles desejam um ouro que pertence ao México, né? Eles estão já não mais lutando a favor da Irlanda, ainda que eles lembrem muito da Irlanda. Eles guardam ali, no geral, aquele amor, aquele desejo pela independência, mas estão decepcionados com a pátria, que abandonou eles ali na região, inclusive caçando um deles, colocando um deles a prêmio pela prisão. E o Tex tem uma relação com um desses personagens, já tinha se encontrado com eles anos antes, e agora ficou sabendo que eles estão na região do México. Por eles estarem lá, os soldados mexicanos então
desejam pegar esses caras, né, prender, matar esses caras, que são soldados do Carrasco. Carrasco é o nome do personagem, então, ali que tá guardando esse ouro e que deseja pegar esses irlandeses. E o Tex consegue um salvo-induto para ir até o México, encontrar com esses irlandeses que são bandidos, né? Uns mais revolucionários que outros, uns mais envolvidos com a Irlanda do que outros, mas ele vai até lá e fala, se vocês vierem comigo, eu consigo trazer vocês do México para cá, para os Estados Unidos, e vocês vão responder ali aos crimes de vocês. Mas se vocês ficarem aí no México, vocês estão a ponto de morrer. Então o Tex tem um conhecimento desses caras, conhecia eles, são colegas, né? Tiveram já contato, inclusive um deles é amigo de infância do Tex. Isso é uma inserção do Mauro Bozelli, ela não é originalmente concebida pelos criadores, pelo Galep e pelo Gianluigi Bonelli. O Mauro Bozelli insere que esse rapaz trabalhou no mesmo rancho, que pertencia ao pai do Tex, na infância, e que agora pertence ao bando dos irlandeses. Tá, esse é o resumo mais simples que eu poderia fazer. Aqui nós vamos ter todos os elementos que o leitor do Tex vai gostar. Ele vai ter um quebra-pau. Ai, perdão, eu esqueci de falar da arte. Gostei muito da arte. A arte ela tem algo do Gianluigi Bonelli. Ela é um pouco mais rabiscada, ela é bem detalhada para quem que você vê aí, ó. Ó que bem legal aqui a cena que vai dar a facada. Ó, momentos aqui panorâmicos, né? Você consegue ver tudo que tá em cena. Aqui, ó, uma sequência de ação, eu vou falar dela aqui agora. Eles vão num lugar de reunião dos irlandeses que tá tendo uma luta de boxe. E vai rolar uma treta que eu acho que foi a maior treta que eu vi em Tex até agora. Dessas tretas de boteco, e que acaba daquele jeito meio texano, né? meio texiano, meio em pizza. Todo mundo se pagando cerveja depois. Então vamos lá. De ponto, eu não diria negativo, mas enfim, é uma coisa bem pessoal. Eu não gosto muito de gravar vídeo pessoal, mas é uma história que do meu ponto de vista ela se arrasta pelo excesso de diálogos políticos. E embora eu goste muito de política, de discutir política, de ler autores da ciência política, da filosofia política, aqui eu não consigo me identificar tanto porque, como eu disse, né, o bando dos irlandeses, eles desejam a independência da Irlanda. Tudo isso, né, as conversas, que são sobretudo sobre a política irlandesa e a relação deles com a Irlanda, elas são longas, né? E a impressão que eu tenho é que o ritmo narrativo ele difere muito dos outros dois anteriores. Lembra que eu disse que o volume 1 e 2, que são dos criadores de Tex, eles têm um ritmo muito fluido. Você lê num dia só, você lê de uma vez, você não se cansa. E o terceiro volume, que é do Cláudio Villa e do Cláudio Nitze, ele tem um ritmo mais lento, mas sempre gradativo, cada hora ficando mais intenso e te dando expectativa do que vai acontecer. Nesse, ele é até bem escrito, ele começa no passado da Irlanda, na Irlanda mesmo, mostrando os personagens numa fuga. O Shane, estão fugindo da polícia britânica ali, que está assediada na Irlanda, ele sobe num trem, mas o amigo dele, o Danny Moran, ele cai. Ele leva um tiro nas costas e cai e vai ficar 10 anos preso, enquanto que o amigo dele consegue escapar. Tá, ele começa nesse passado, depois ele vem pro nosso período presente, então ele tem um salto temporal, né? Ele começa então num prelúdio, e aí ele vem pro nosso presente, e a história prossegue, então, envolvendo agora esses personagens no mundo do Tex. E aí ele começa a caminhar em duas narrativas. É como se houvesse duas narrativas principais. De um lado, você vê o grupo do Tex, acompanha o grupo do Tex, e no outro, o grupo do bando dos irlandeses, até o momento que eles se cruzam. Então, é bem sofisticada a narrativa. Ela só é lenta. Você tem muitos personagens e muita conversa sobre o que é patriotismo para eles, e pela boca de vários personagens. São vários personagens, mas eu também não acho que são tão bem aproveitados, né? Alguns se destacam mais, e no grupo dos irlandeses é o Shane que tem o maior destaque. O Shane e o Kelly são os personagens ali que tem mais destaque. O Shane é esse que fugiu e o amigo ficou para trás. Eles se reencontram. Então, assim, é uma questão de que o tema não me envolve tanto, e a narrativa, ela tem momentos de muito diálogo, momentos de menos ação, e fica transitando, você não tem muita certeza de onde que vai. No entanto, isso é uma questão estilística, né? Vai ter gente que vai gostar. Eu que não
simpatizei tanto. Mas isso não faz do álbum menos relevante. Por quê? A questão, assim, o que me prendeu muito, o que fez eu gostar, e aí que tá, é que essa história a gente pode discutir ressentimento com ela. Ela fala muito de ressentimento. Agora entrando aí um pouquinho de spoiler. Vai aparecer aí pra vocês entenderem um pouco melhor. Então Shane é o mais idealista dos irlandeses. E é ele quem estava naquela fuga e fugiu, deixando para trás o Danny Moran, que foi preso, torturado, e depois de 10 anos então ele reencontra com o Shane. Tá, isola isso. Agora outra coisa. O Tex, ele teve contato com esse bando dos irlandeses anteriormente, e entre esse bando, tem um amigo de infância do Tex. É o Clarence Hutch. Ele e o Tex eram amigos de infância, mas quando eles se encontraram já no início da vida adulta, eles queriam que o Tex ajudasse eles num golpe, num assalto para pegar o dinheiro roubado, o dinheiro criminoso, e usar para ajudar a Irlanda. E o Tex recusou. Ele entendeu que o Tex foi um traidor, né, e prejudicou eles. E agora eles se reencontram de novo e ele quer uma vingança contra o Tex. Ele tem um ressentimento com o Tex. Agora vamos falar de ressentimento. Essa história, como eu disse, ela não tem um protagonista tão certo, porque tem o Tex, mas o Shane é um grande protagonista e o Hutch, amigo do Tex, também tem um espaço ali bem reservado, né? Ele tem até uma namorada na história, a Dolores, vai ser uma personagem com pouca participação, mas com uma participação muito importante. Geralmente acontece assim com o Tex, né? As histórias do Tex têm poucas personagens femininas, mas quando tem, elas têm papéis assim vitais na história. Esse álbum fala sobretudo sobre ressentimento. E por quê? Repara que o Hutch se ressente do Tex, achando o Tex traidor. E o Moran, Danny Moran, ele se ressente do Kelly, naquela fuga que tirou 10 anos da vida dele, deixando ele preso. E o mais curioso é que no final vão todos esses personagens estar juntos numa situação que eles vão ter que se ajudar, vão ter que se defender. É a cena de ação que eu mais gostei de Tex. Então esse álbum, lembra que o primeiro eu falei que é um álbum de caçada. O segundo que eu falei é um álbum de furtividade, de batedores. E o terceiro de investigação. Esse é um político e ação. Um detalhe, quando eu falo política, eu não estou dizendo política partidária, né? Você não tem partidarismo aí. Porque você tem uma cena histórico-política, histórico-política, que é a questão da independência da Irlanda. E a questão do ressentimento. Porque nessa história em que você... E aí tá uma genialidade da história, por ela não ter um personagem central, ela abre espaço para ter esses 4 personagens aí no miolo, no centro, ela vai ter desfechos diferentes. O Tex vai ter um desfecho para ele, né? Ele tinha um intuito, o intuito é conseguir um induto pros irlandeses e levar embora. Essa é a vontade do Tex. A vontade do Shane é conseguir o dinheiro do roubo que está sobre a coroa ali, sobre o governo mexicano. O do Danny Moran é se vingar do Shane. E o do Clarence Hutch se manter no bando como um bandido livre, se sentindo mais livre como bandido do que livre com a Irlanda, lutando pela Irlanda, e se vingar do Tex. No final dessa história, e aí, como falando, agora tem spoilers, o final é que praticamente cada um desses consegue o que quer. Mas aí que tá. O Danny Moran, ele se vinga do amigo dele que, pra ele, o abandonou. E isso vai ter uma consequência. Ele ter mantido esse ressentimento e ele obter essa vingança vai levar a um desfecho, que é um tanto trágico na história. E o Hutch, que odiava o Tex, em algum momento supera o ressentimento. Superando o ressentimento, ele consegue se voltar pra si mesmo, para coisas que ele queria, que não é se vingar, mas são desejos que ele tinha antes. Ele consegue se relembrar desses desejos, dessas vontades, e retomar e realizar. E não é só do desfecho que isso trata. A própria vida dos dois. Tudo dá a entender que todos os movimentos do personagem Danny Moran são em razão da vingança dele contra o Shane. Embora isso não mostre na história, se a gente para pra pensar que ele foi torturado por 10 anos e que depois do tempo que ele teve livre foi para articular essa vingança, não se espera que tenha sido muito livre e feliz. E essa história trata sobre ressentimento e liberdade. Enquanto que o outro personagem, o Clarence Hutch, ainda que ele desejasse se vingar do Tex, ele seguiu a vida com uma maior liberdade. Ele não priorizou a vingança com o Tex. Ele não viveu em função disso. Ele viveu em função de, eu quero libertar a Irlanda me abandona, me trai, eu vou viver aqui como bandido.
porque eu fico livre. Cruzei com o Tex, quero matar. Putz, o Tex tá ajudando a gente agora. Tô numa situação aqui que o Tex tá ajudando, a gente tá lutando junto, dane-se, deixa. Entendeu? Então ele não é não se ressentir. Ressentir-se faz parte dos personagens aqui. A questão é superar o ressentimento. E superando o ressentimento, ele vive uma vida plena e alcança os objetivos fora, né, dessa barreira que o ressentimento impunha, que desviava ele de olhar para si mesmo e para seus desejos. E aí, então, a história que até então, pela narrativa um pouco mais truncada, eu não estava gostando, eu passei a amar por causa do final. É um final épico, com uma luta desenfreada, assim. É uma guerra. Pronto. O final é um momento de guerra, com os pardes todos, né? O Tex, o filho dele, Kit Wheeler, o Jack Tigre, o Kit Carson, são todos eles dentro de um cenário de guerra, numa luta ali dentro do quartel do Carrasco, em conjunto com o bando dos irlandeses, e eles lutando contra o exército do Carrasco, que tinha mais de 100 soldados. Ele te dá emoção, porque é muito bem articulado, é até bem realista as táticas de guerra que eles estão usando ali, que não são longas, são curtas, assim, vamos fazer tal coisa que vai gerar tal outra, porque tá no meio do tiroteio, tá no meio do balaio. Além disso tudo, que sozinho eu já faria disso um quadrinho de ação divertido, ele tem essa questão possível de ser levantado, né? Viver ressentido ou superar o ressentimento, né? O quanto você é livre. Quanto mais ressentido, mais escravo você é. Escravo do seu ressentimento, guiado pelo seu ressentimento. Você não consegue ter domínio sobre sua vida e exercer no mundo a sua vontade. Se você se ressente, todas as suas ações não são guiadas pela sua vontade, mas guiadas pelo ressentimento. Então você vive subordinado àquela sensação que te ressente. E obviamente isso faz eu pensar muito na atualidade. Nós somos guiados no dia a dia por muito ressentimento social. Vivemos uma guerra ideológica, partidária, um lado contra outro, nas redes sociais, que ela é ressentida. E não acho que a gente vai conseguir superar isso tão cedo, não acho que vai ser superado o ressentimento, infelizmente. Mas uma coisa é certa, aquele que está ressentido, aquele que se permite odiar, né, um determinado opositor, ele está sendo guiado por esse ressentimento e não pela própria vontade, o que torna você menos livre, se é que existe liberdade. Então é um quadrinho para se pensar muito. De todos que eu li até agora do Tex, esse foi o que mais me levantou reflexão. Queria que vocês então, eu vou encerrar com isso, né, o que já, para mim, pro meu gosto, já torna um quadrinho bem rico, mas eu queria que vocês pensassem aí. Tem alguns autores que tratam sobre ressentimento, eu acho importantíssimo ler, vou recomendar aqui também, Uma Criatura Dócil, ou a outra tradução, A Dócil, do Dostoiévski. Uma outra novela do Dostoiévski que também trata do ressentimento é o Memórias do Subsolo, ou Notas do Subsolo. Você também tem isso em Crime e Castigo no Dostoiévski, e o ressentimento também é tratado por Nietzsche, aí em diversas obras dele, né? Tenho amigos que fazem filosofia e gostam muito, são muito influenciados por Nietzsche, e vejo algo disso nesse quadrinho. Há mais quadrinhos que vão tratar desse assunto, mas a gente vai falando deles com o tempo aí. Mas se te interessar esse assunto, pode ir nesses autores. Então fico por aqui, espero ter dito alguma coisa útil sobre pensar. Então, a Anime agradece. Se você não for inscrito, se inscreva, ajuda bastante. A gente precisa crescer esse número aí. Deixa o like, caso tenha gostado, visto alguma coisa que te foi boa aqui no vídeo. Se não gostou, pode dar dislike, é um direito seu, faz parte do jogo, a gente aceita isso muito bem. Temos outras redes sociais, temos um site nosso, né, do Anemia Cerebral, que teve recente agora, também da Bonelli, análise do Diogo Magal, do Hugo Matsubayashi, sobre 2 volumes, agora não lembro o número de cabeça, mas são do Martin Mister, ou Martin Mister, e também personagem da Bonelli. Então de vira e mexe tem a análise nossa lá no site. Pode também acompanhar a gente no Instagram. Os links das nossas redes sociais estão todos aí embaixo. Siga, acompanhe a gente. Obrigado. Fique em casa, até mais.